Então, ela está sendo gravada para a gente poder disponibilizar. As outras aulas, elas chegaram para vocês. Depois vocês conferem o acesso de vocês lá pelo grupo, pelo YouTube, e que foi a aula de desbloqueios, né? Muita gente, eu fiquei assim muito feliz porque muitas me pediram essa aula, muitas insistiram também para que a aula chegasse sobre o autodesbloqueio, para aprender um pouco mais da técnica de autodesbloqueio emocional. Então, já conseguimos colocar, Roberto conseguiu colocar hoje, porque o material ficou bem Ah, pesado eu não para vi. fazer pelo Zoom. Eu não vi o de desbloqueio. Não viu ainda? Não. Mas já está lá no grupo. Ah, então tá. Sem Vou ver. problema, vocês vão conseguir Tá visualizar bom. no tempo de vocês. Tá. Tá bom? Tá ótimo, tá Então, para ótimo. esse momento, eu separei aqui para vocês o nosso último bloco do livro, né? Esse livro, Only Today, ele foi separado em três partes e eu quero compartilhar aqui no slide para a gente poder seguir, tá bom? Peraí que eu vou pegar um lápis que eu não peguei. Isso, pode pegar papel e caneta, porque hoje tem dica de vida, dica do nosso Only Today, tá? Mais ainda, então podem se preparar. E a gente começou ali falando sobre identidade. Deixa eu só conferir se a gente está gravando aqui, tá tudo ok. A gente começou falando sobre identidade. Estão chegando mais pessoas. Podem entrar, seja muito bem-vinda. É a Gabriela. Bem-vinda, Gabi. Muito Oi, bem-vinda. Muito feliz que você está aqui com a gente. consegui, gente. Olha, entrando no carro, mas eu tô acompanhando, Ai, tá? que gostoso. Seja Saí do muito meu bem-vinda. trabalho A agora. Cláudia também acabou de entrar. Cláudia, bem-vinda. Muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está por aqui, Cláudia, direto do Brasil, gente. Cláudia Elaine, parabéns, viu? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Fernanda também acabou de entrar. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Então, nós vamos começar aqui. Vocês conseguem visualizar? Estão visualizando? Sim, sim. Tá ok? Ótimo. Joia. Então, já Tá. fiz essa checagem com vocês e eu quero falar sobre isso hoje. Nós começamos lá atrás, na terça-feira passada, uma semana atrás, a gente falou exatamente sobre identidade, né? O acesso da identidade, como a gente descobrir as camadas e clarificar que identidade todas nós nascemos com a identidade. Só que muitas vezes paramos na primeira camada, sabemos quem é o nosso criador e não acessamos as outras. E é quando a gente clarifica a identidade que a gente vai fazendo uma introspecção para dentro da gente. Então, se você é uma pessoa que já está vivendo o processo de autoconhecimento, você já está fazendo o leste lerrar, que é olhar para dentro de você. E isso é um processo e um caminho maravilhoso, porque ele é libertador. Então, a gente passou por esse na terça-feira. Aí, na quinta-feira, a gente se encontrou de novo. Alguém lembra o tema que foi na quinta-feira? Nossa, Algu- Alguém lembra? Vou dar uma dica. Começa com B de bola. Alguém lembra? Pode abrir o microfone e falar se alguém lembrar. São os bloqueios. Eu não vi. Exatamente. Eu ouvi aí, foi a Lenise. É, Bloqueios. Nós falamos Elaine, sobre os bloqueios. Elaine. Por quê? Porque quando a gente ativa e clarifica as camadas da identidade, vai aparecer os bloqueios. Então, é aquele velho ditado: não existe almoço grátis. Tem o bônus e tem o ônus. Então, quando a gente vai clarificando a identidade, a gente vai se descobrindo, a gente vai começando a ser livre em vários quesitos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque a gente aprende a lidar com isso, só que vão aparecendo os bloqueios emocionais. E a gente aprende também a fazer o autodesbloqueio. E hoje nós chegamos aqui
em algo que me tirou da cama um dia, tá? Então, eu vou dizer, citar aqui para vocês 5 pontos que me levou a viver um Only Today. Only Today, o que é isso? Somente hoje. É a gente colocar energia no hoje. Only, somente, today, hoje. Então, nós vamos entender aqui, nesse encontro de hoje, qual o primeiro passo para viver o hoje, alimentação e sono, como acordar e ter um dia com mais disposição, fazendo movimento pelo hoje e qual é o foco para mudar, tá? São 5 tópicos aí que eu vou abordar com vocês. Yes. No final, eu quero que você já deixe escrito uma pergunta. Eu quero ouvir um pouco de você também. Então, se você tiver uma pergunta, pode deixar anotado que no final a gente abre esse espaço para perguntas, tá bom? Ah, qual o primeiro passo para viver o hoje? Então, o que acontece? Eu passei por muitos episódios, muitos momentos na vida onde eu estava depressiva. Ora na cama, não queria levantar. Tinha dia que eu ficava enrolando, eu estava cansada, exausta, não conseguia manifestar alguns sentimentos, como alegria, como choro, que são exatamente normais para um ser humano saudável. E quando a gente tem esse processo de depressão, a gente vai se apagando muitas vezes os nossos sentimentos, eles vão ficando, como eles chamam de platô. Os sentimentos acabam entrando em platô. E aí a gente não consegue demonstrar com mais tanta facilidade. E foi aí que eu falei, algo não está bem. Eu comecei a olhar, perceber como eu estava, sempre cansada, sempre exausta. Parecia que não tinha vontade de avançar. E aí eu decidi olhar para dentro de mim e falar: eu preciso de ajuda. Pedir por socorro. E foi na hora que eu precisei gritar mais alto e pedir por socorro. Eu tinha um marido que sempre me amou, tenho um marido que sempre me amou, uma família linda, filhos saudáveis. Não haveria problema para mim. Mas no meu interior as coisas não estavam bem. Passou esse período, parece que eu voltei ao normal. Mas de repente eu fiquei com excesso de futuro. Então eu depositava sempre no amanhã a minha energia. Eu ficava preocupada com o que ia acontecer com as crianças, eu ficava preocupada com o meu futuro, onde eu morava aqui onde eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu ficava preocupada se amanhã eu iria viver algumas coisas que eu estava vivendo no presente. E isso começou a embaralhar dentro de mim. Depressão, ansiedade, momentos para o passado, momentos para o futuro. E aí, gente, eu fui confrontada realmente a entender sobre isso. E eu comecei a fazer esse mergulho dentro de mim. E foi aí que o livro nasceu, e foi aí que as coisas começaram a tomar forma. E quando eu falo para você, o primeiro passo para viver o hoje foi porque o hoje me libertou. Colocar energia no hoje me libertou. Primeira coisa a entender: ame-se, amar-se. Eu coloquei aí no slide. E a base desse amor, a base do amar-se, é justamente porque nós temos 2 mandamentos que nós seguimos. E 2 mandamentos que foram deixados bíblicos, que é o nosso livro para viver melhor aqui na Terra, que é a Bíblia, onde o Deus do universo, ele dá 2 comandos. O primeiro comando é: ame a Deus acima de todas as coisas. Então, ele já disse o que eu tenho que fazer.
Amar a Ele acima de todas as coisas. É o reconhecer que tem uma força maior, que tem uma energia maior que governa tudo isso e eu preciso amá-lo. O segundo comando: ame a você mesmo, ame ao próximo como a você mesmo. E aí eu parei, porque eu não conseguia exatamente compreender o que é isso, o que é esse amor. Como eu posso dispensar um amor ao próximo como eu amo a mim? E foi nessa hora que eu vi como eu era egoísta. E muitas vezes nós somos. E a gente precisa entender que isso é um mandamento do universo, é uma lei para a gente poder viver hoje. O hoje e um hoje bem, feliz, saudável. Porque quando eu consigo amar o outro como a mim mesmo, é quando eu olho para o outro e eu entendo que todos vocês que estão aqui nessa sala são seres humanos como eu. São seres humanos também como eu. E eu devo esse respeito ao outro ser. Eu devo esse respeito ao outro. Como eu me respeito, eu respeito ao outro. E aí está uma chave. Será que realmente você se ama? E um dia eu fiz essa pergunta, porque se eu não consigo me amar, se eu tenho dificuldade de me aceitar, se eu tenho dificuldade lá atrás, naquela aula de terça-feira passada, onde eu falei sobre a identidade, se eu tenho conflito na minha identidade, eu vou ter dificuldade de demonstrar amor ao próximo. Eu vou ter dificuldade de demonstrar amor a outra pessoa. Então, quando o Deus do universo, ele falou: primeiro, ame a mim sobre todas as coisas. Segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. É porque ele sabia que a gente, nesse mundo corruptível, poderia ter esse desvio de conduta. Então, ele fala: da mesma forma que você gosta de você, demonstre pelo outro também. E pelo outro é o respeito ao ser humano. E quando a gente começa a fazer essa troca, a gente começa a aceitar a diversidade, fica mais leve a vida. Eu entendo que talvez eu não vou me relacionar tão intimamente, não sei, com a Gabi, mas eu entendo que ela é um ser humano e que eu posso respeitá-la, e isso é demonstração de amor. E quando isso vai, volta para mim. Essa é a lei do universo, a lei do retorno. Então, quando eu esboço amor e respeito a um ser humano, só porque ele é ser humano, independente se eu tenho mais afinidade com ele ou não, que isso é normal, alguns serão mais chegados, alguns não serão tão próximos. E tá tudo bem, mas eu tenho respeito pelo outro. Eu começo a ter por mim também. Então, olha como a vida é cíclica. E o primeiro passo para mim viver o hoje é amar-se. Eu vou ter que demonstrar amor por mim. É tão interessante que viver o hoje, e quando eu falo coloque a sua energia no hoje, é porque passado já passou, não tem mais, e o futuro, a gente não sabe nem se vai chegar, né? Hoje eu tô aqui com vocês, eu sempre digo isso. Hoje eu tô aqui, nós estamos nessa sala do Zoom. Se você estiver nesse momento aqui, presente nessa sala, isso vai ser uma memória para você. É computado como um dia. Toda vez que você não está presente, aquele dia não é computado. Deixa eu falar para vocês, eu coloquei até um exemplo de chave de carro aqui. Quem nunca perdeu a chave de carro, não sabia onde tinha colocado? Coloca aí no chat. Se você colocou, já perdeu a chave em algum momento, põe aí no chat para mim, por favor, que eu quero ver. Sim ou não? Pode ser um S, pode ser um N, que você já perdeu a chave do carro em algum momento, não sabia onde tinha colocado. Meu Deus, aquele desespero, tem que levar as crianças. Já está no horário, não pode atrasar. Será que já aconteceu ou foi só comigo? Isso, estão colocando aqui. Sim, sim, muitas vezes.
Muitas vezes. E eu vou contar para você por que que isso aconteceu contigo. Já aconteceu comigo também, tá? Isso acontece, gente, exatamente por quê? Porque você não estava no momento presente, a hora que você pegou as chaves do carro e colocou em cima da mesa. Você não estava ali. Olha que interessante. Toda vez que você não tiver presente com a sua consciência no lugar, como nessa sala do Zoom, você não vai estar ali. Você não vai estar vivendo um Only Today. Então, viver um Only Today é exatamente isso. Hoje eu fui tomar minhas vitaminas de manhã e aí eu tava sozinha. E eu estava tomando café, fazendo o meu de jejum, tomando café e colocando os comprimidos. E aí, quando eu olhei, eu falei assim: nossa, quatro só? Eu tomo oito. Só tinha quatro. Quer dizer, eu tomei quatro e eu não me dei conta que eu já tinha tomado. Porque eu achei estranho, eu peguei na mão e falei, nossa, só quatro. Eu falei, não, opa, eu já engoli. Só que como eu estava fazendo outra tarefa simultaneamente, eu não percebi, eu não estava no momento presente que eu tomei os oito comprimidos, só os quatro últimos, que aí eu me liguei. Então, olha como o cérebro muitas vezes vai querer roubar da gente o momento presente. Isso é para a gente ficar atento, que a gente tem que viver conscientemente aquele momento que a gente estiver. Senão ele não vai ser contabilizado na vida. O que mais, Rachel? Olha aqui o segundo slide, acompanha comigo. O que mais vai me fazer colocar a energia no hoje? Alimentação e sono. A gente sempre escuta sobre isso. E a gente tem que entender que isso é uma verdade, gente. Alimentação. Por que que isso faz tanta diferença na minha energia? Porque quando eu decido sobre os alimentos que eu vou ingerir, eu vou decidir o que que eu estou colocando para dentro. Então, fazer a decisão dos alimentos mais leves, mais energéticos, que dá mais vitalidade, lógico que isso vai gerar mais energia naquele dia. E um alimento que é mais pesado, tem mais carboidrato, tem mais farinha branca, é lógico que ele vai pesar. Então, a nossa energia ela vai ficar dividida se a gente não fizer escolhas sábias. E tudo na vida é decisão. Eu não vou entrar em nutrição aqui, não é o nosso foco, mas é só para te fazer pensar que aquilo que a gente está escolhendo para colocar no nosso corpo vai roubar da gente a energia que a gente poderia estar usando o dia todo. Então a gente pode fazer trocas inteligentes, sabe? Aqui em casa, desde que a gente veio morar aqui nos Estados Unidos, a gente começou a conhecer muitos alimentos diferentes que eu não tinha acesso no Brasil, eu e minha família, e a gente começou a passar um período assim bem desenfreado. Então era comidas congeladas, comidas rápidas, comidas gordurosas, tudo que os Estados Unidos têm de apetitoso, a gente ia atrás. E de repente eu comecei a perceber que eu estava mais lenta, eu demorava mais tempo no sofá, eu queria um banho mais demorado porque eu estava cansada, exausta. Mas refletiu, era sinais da alimentação. Com isso, eu ganhei 18 quilos a mais do meu peso. Cheguei até a 20 quilos, eu estava com quase 80 quilos, gente, na época. E aí eu falei, cara, isso não é normal. Eu não tô na minha melhor versão. Isso não tá me fazendo bem. E aí eu comecei a substituir. Eu até cito aqui para vocês que eu fazia algumas brincadeiras na mesa e até hoje eu faço. Por quê? As pessoas sempre terão que ser mais importantes do que o alimento. E muitas vezes a gente sabe disso na teoria, mas a gente não consegue na prática fazer isso. Então, o alimento que vai estar na mesa quando eu coloco, ele sempre vai ser um bônus, mas o principal é a conversa que eu tenho, é as brincadeiras que eu posso fazer com os meus filhos. A gente faz muito, como que chama? Telefone sem fio, né? Telefone sem fio. E aí a gente acaba dando algumas gargalhadas, porque chega na última pessoa da mesa, que geralmente é meu
marido, que ele é o mais palhaço aqui em casa, e aí ele faz alguma brincadeira e o foco da comida, ele passa a ser secundário, porque fica mais divertido estar à mesa. Então, essa é só um exemplo, mas foca, tenta tirar o foco da comida para colocar o foco nas coisas mais divertidas. Que você vai ver que a energia, quando você acabar a comida, sair da mesa, é outra. É outra. Sono. Também não vou falar tanto sobre o sono, mas eu listei aqui algumas coisas que são muito importantes. Não consigo dormir. Eu tinha problema para dormir, porque qualquer ansioso ou qualquer depressivo, ele vai enfrentar problemas para dormir. O depressivo, ele até dorme, mas quando chega 3 horas da manhã, ele abre o olho, acorda e não consegue dormir mais. É um sintoma de depressão, tá? O cérebro avisa, parece que você tem que acordar. É um sintoma. O ansioso, ele demora para pegar no sono, demora. E eu já tive períodos assim. E aí depois ele dorme, como ele dormiu pouco porque ele demorou para pegar no sono, ele vai acordar mais tarde. E eu acordava super tarde. Então também é um sintoma. Esteja atento a isso, porque às vezes a gente não se conhece e a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente, né? As comidas mais leves à noite, elas vão também gerar mais sono. Se eu e você dormirmos mais cedo, é lógico que nós vamos acordar mais cedo. Mas eu tinha algo, eu vou falar algo que acontecia muito comigo. Eu sempre achava que eu era diurna. A vida inteira eu tive essa crença, uma crença limitante, achando que, eu sou noturna, então eu gosto mais da noite, eu rendo mais. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas tem até livros que defendem pessoas que rendem mais à noite e pessoas que rendem mais no dia. Mas aí eu comecei a estudar o cérebro. Quem fez, gente? Foi Deus do universo que nos criou. E ele criou exatamente a noite, que é para a gente dormir. E ele criou exatamente o dia, onde tem a luz, né, solar, que é para a gente ficar energizado, acordado. E às vezes a gente tenta ir contra essa lei natural da natureza, e aí acaba que nós enfrentamos problemas físicos depois. E energia a gente não vai ter depois. Então, é algo que a gente tem que pensar. Algo que pode te ajudar. Respirar fundo 3 vezes antes de pegar no sono. Respirar profundamente 3 vezes antes de você apagar. Já tá com soninho, já tá indo para a cama. Respire 3 vezes na cama. Também aprendi. E eu respirava tudo errado. Porque o certo da gente respirar é a gente puxa o ar, faz aquela barriguinha bem gordinha na hora que a gente puxa o ar. Barriga crescendo. Na hora que eu solto com a boca, a barriga vira um tanquinho na hora que eu solto. É tão importante saber respirar da forma certa, porque isso oxigena o cérebro. E se você fizer isso por 3 vezes, você para de ter pensamentos. Os pensamentos eles vão se dissipando. Isso funciona até para estresse, tá? Até naqueles momentos que a gente não está bem, que a gente está mais estressado, porque todos nós temos, a respiração 3 vezes profundamente, primeiro inchando a barriga e depois fazendo ela ficar tanquinho na hora que eu solto, vai fazer com que no cérebro os pensamentos sejam limpos, porque entra oxigênio imediatamente. Então, isso ajuda para dormir. Outra dica: se você passa, ou para não passar, aqueles momentos que é difícil da gente levantar da cama, porque a gente está triste, porque a gente está preocupado, porque a gente está desanimado com a vida, porque a gente está passando por uma fase que não está tão legal assim. Uma dica: dorme com as cortinas abertas. Por quê? É muito agradável, claro, gente. E eu passei anos da minha vida dormindo com as janelas, com as cortinas fechadas, porque a minha janela é de vidro, eu não sei como é a sua, mas o fato de deixar as cortinas abertas é pelo seguinte: acorde, aprenda,
fazer com que seu cérebro acorde com a luz natural. Quando seu cérebro acorda com a luz natural, a sua energia para o dia será outra. Porque você não abriu as cortinas e veio imediatamente aquele sol no rosto, ou você abriu a janela e veio imediatamente aquela luz. Não, mas como Deus é perfeito e ele fez o sol para nascer devagarzinho, é exatamente para quando a gente acordar também devagarzinho. Olha que interessante. E aí chega a gente com tecnologia, com isso, com aquilo, né? Com as inovações, e a gente muda tudo. Ai, quero ficar no escuro, bem escuro para dormir, mas como é importante que você tenha as cortinas abertas e você consiga acordar com a luz natural. Isso vai refletir na energia do seu dia, tá? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Você acha que isso realmente faz sentido? Sim. Que bom. Sim, eu estou anotando várias dicas aqui. Que Sim. legal. Anote mesmo. Número 3, vamos seguir. Como acordar e ter um dia com mais disposição? Eu já aprendi a me amar, olhar para mim. Mas lá, quando você acordar, você também vai respirar 3 vezes. Por que que você vai respirar 3 vezes? Porque, Rachel, também na hora de acordar, é na hora de dormir, é na hora de acordar, sim. Na hora de acordar. Porque quando você abrir os olhos, a primeira coisa que o cérebro vai fazer, isso é cérebro, tá? Isso é com todos. A primeira coisa que o cérebro vai te fazer lembrar é do passado. É do passado. Você abrir os olhos. Ai, meu Deus, eu tenho que arrumar as gavetas. Ai, eu tenho que pagar aquela conta. Ai, meu Deus, eu tenho que levar meus meninos na escola como eu fiz ontem. Ele sempre vai tentar reproduzir uma imagem de ontem, porque é a referência que você tem. E o ontem é futuro? Não, né, gente? O ontem não é o hoje? Não também. O ontem já virou passado, acabou. Então, o cérebro, ele é traiçoeiro, ele vai querer sempre te manter no modo sobrevivência, não quer que você gaste energia. Então, ele já começa te enviando informações do passado. Aquela conta para pagar, a coisa que você deixou lá parada em tal lugar. E aí, quando você vê, você está pensando em vários problemas antes de sair da cama. Quantas de nós não passa por isso, gente? Abrir os olhos já começa a pensar nos problemas. Meu Deus, tem que fazer isso. Meu Deus, tem que pagar isso. Meu Deus, eu tenho que aquele compromisso. Meu Deus, tudo que se agendou ontem. Mas e o hoje? Então, por isso que é importante que quando você abrir os olhos, você se firme e fale: eu estou no hoje, é agora. Respira fundo para já limpar aqueles pensamentos de problema, aqueles pensamentos de passado. Respira 3 vezes profundamente. Na hora de soltar, lembra de fazer a barriguinha tanquinho, aquela barriguinha que vai lá no fundo. Esse é o respirar certo, lá no fundo. E aí o seu cérebro ele começa a limpar. Aproveite nessa hora, se você tiver acesso. Nossa, isso é algo que eu sempre pedi a Deus, sabe? Que os lugares que eu morasse, eu conseguisse da janela do meu quarto ver algo natural. Se você, como eu, você tem esse privilégio de acordar e ver uma árvore, ou ver o céu mesmo, passa pássaros perto da sua árvore, da sua janela, parabéns. Isso é maravilhoso. Primeira coisa, ter um contato com algo natural. Quantas vezes, gente, eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi ir pro celular. E a primeira coisa que eu fiz, quando não tinha celular, quando não era tão comum assim, era ligar a televisão, porque eu tinha televisão dentro do quarto, aí eu já ligava a televisão, para já saber o que estava acontecendo. Quantas vezes eu acabei de destruir a energia do meu dia por ignorância, sem saber que às vezes a gente vai fazer coisas por ignorância. E aí, se acaso você não tem
na janela, né? Às vezes dá para o vizinho, ou já dá para uma parede, ou já dá para algo de concreto. Tem uma florzinha, algo no quarto faz bem. Você olhar para o natural. Volta seus olhos. Gente, isso é vida. Contemple algo natural. Eu ganhei lá no Thankful, no dia aqui do livro, algumas flores. E vocês acreditam que tem uma flor que ela tá lá, firme, linda, abriu até os botões esses dias, e eu coloquei exatamente do lado da minha cama, porque eu percebi que era uma espécie que ela dura mais tempo, né? E ela tá lá do lado da minha cama. E aí eu vejo o céu, vejo os pássaros passando, mas eu olho e eu vejo a florzinha ali do lado da minha cama. Então, tem algo natural para você voltar os seus olhos para o natural e não para o terreno quando você acordar. Também uma prática que eu faço muito, e eu sei que algumas aqui, que a gente já conversou, fazem, é o caderninho da gratidão. Escreva ali uma gratidão. Escreva ali uma gratidão. Ah, eu sou grato por essa florzinha que eu acabei de colocar aqui, que eu aprendi lá no Clube do Livro, eu acabei de colocar na cabeceira, hoje acordei com ela. Escreve no caderninho. Ah, eu sou grato porque eu tenho uma cama quentinha, da onde eu estou me levantando. Faz esse exercício da gratidão, porque ele é terapêutico, tá? Escrever livro, escrever no caderninho da gratidão, contemplar a natureza, tudo isso é terapêutico. Terapia. Existem livros que falam exatamente sobre isso, abordam só isso, a terapia no natural. O que mais, Rachel? Ponto 4. Vamos seguir? No 4, eu entendo. Fazendo movimento pelo hoje. Como é que eu posso fazer um movimento pelo hoje? E aí eu coloquei mais uma super dica aqui para viver o seu Only Today, com a energia, com o foco, com a consciência de que eu tô aqui agora. Se eu tô aqui, eu só tenho esse momento, eu não me distraio com mais nada. Exercitar-se. Fala aqui para vocês, nessa câmera do Zoom, nessa sala, alguém que não suportava atividade física, tá? Eu era sedentária, eu não gostava de fazer atividade física. Eu fazia assim comigo mesmo. Eu contava essa mentira para mim. Ó, você só precisa perder tantos quilos. Você precisa emagrecer. Não importa como você vai ficar, você precisa emagrecer, mas você não precisa fazer nenhuma atividade física, porque você não gosta mesmo. Então tá tudo bem. Você só precisa se manter magra. Olha a mentira que eu contava. Baseada no quê? Se você acompanhou as outras aulas, eu dividi um pouquinho de bloqueios que eu tinha. Um bloqueio de autoimagem. E por ter o bloqueio de autoimagem, eu fazia tudo errado. Eu já cheguei a comer, colocar o dedo na garganta e colocar para fora. Autoimagem bloqueada, pautada em rótulos que as pessoas disseram a meu respeito. E aí eu acabava com o meu corpo. Até o dia que eu comecei a abrir a minha mente para entender que isso era errado, que eu precisava encontrar esse bloqueio, que eu precisava ir lá atrás e descobrir aonde foi a raiz. E aí eu lembrei que eu participei de um processo seletivo e eu não fui aprovada nesse processo seletivo, porque eu estava 4 quilos acima do meu peso. Então, eu não poderia ser comissária de bordo, que eu já tinha carteira, mas eu não poderia exercer, porque eu estava acima do meu peso. Olha que situação para ser bloqueada. E muitas são bloqueadas, muitas de nós, porque como mulheres também nós somos cobradas pela nossa estética, pelo nosso formato de corpo, né? E por tantas outras coisas. E quando a gente para de olhar isso, e a gente olha para a gente mesmo e fala: não, eu sei quem eu sou. E eu sei agora o que eu quero para mim. Aí o que vai acontecer? Eu vou clarificar minha identidade, eu vou encontrar que talvez eu tenha algum bloqueio nessa área de até não querer fazer exercício, pode também ser um bloqueio emocional. Alguém riu de mim quando eu era criança na educação física. Pode ser. Algum outro bloqueio.
alguém tirou sarro quando eu peguei na bola lá jogando vôlei, e aí eu fiquei com aquilo, cara, até esporte eu não posso fazer. E aí pode ser algum bloqueio que me travou. Como eu descubro? Rachel, fazendo perguntas para mim. Por que que eu não gosto de fazer um exercício? Por que que eu fico tão cansada? Por que que só de pensar eu não quero? Aí deixa eu te falar uma coisa. Hoje foi muito legal que a gente conversou um pouco antes com uma das meninas que está aqui na sala. E ela me fez uma pergunta muito interessante. Eu falei assim: olha, eu vou falar sobre isso hoje. Ela me perguntou sobre a perda de peso, né? E aí ali eu pude lembrar como é que foi esse processo para mim. A hora que eu desbloqueei minha autoimagem, olha como é interessante. Eu sempre fiz dieta da forma errada. Eu falava, eu quero perder 5 quilos. Eu focava na quantidade de quilos, eu focava na estética. Eu quero ter um rosto mais magro, porque eu sou muito bochechuda. Sempre tive bochechas salientes. E não me aceitava com as bochechas salientes. Bloqueei. Não aceitava a minha imagem. Problema de autoimagem. E aí eu falei, cara, agora que eu desbloqueei, eu já entendi que eu não preciso mais da aprovação de ninguém, tô livre, mas ainda faltava essa parte da atividade física. Eu falei, eu vou fazer por hoje. Eu vou começar a me exercitar. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou governar a minha mente, porque tudo começa aqui, não é? Tudo começa nos nossos pensamentos. Como é que a gente se vê? Como é que a gente pode usar o pensamento a nosso favor? A gente vai ter que governar o nosso cérebro também para fazer atividade física. Porque o corpo é preguiçoso, o corpo não vai querer fazer, mas você e eu, a gente tem a capacidade de falar: tem governo aqui. Alguém manda nesse cérebro. Então, eu não vou aceitar o primeiro pensamento de derrota que vier, porque nós não somos os nossos pensamentos. Então, como que eu vou fazer, Rachel, para governar o meu cérebro? Fala isso para o cérebro. Você vai ter que brincar com ele e falar: você não está no governo. Quem governa aqui sou eu. E uma estratégia que eu bolei, tá, gente? E que funciona muito. Engana seu cérebro. Ó, uma pessoa que você pode enganar é o cérebro, porque o cérebro, ele só tá aí porque ele quer fazer você ficar vivo, ele não quer que você morra. Então ele vai fazer de tudo para você não morrer. Se levantar da cama e ir fazer uma atividade física vai te matar, o cérebro tem a certeza que ele vai te proteger. Então ele vai te trazer vários pensamentos. Ah, não faz não. Você tá bem assim. Tá tudo certo. Olha no espelho como você é bela, é bonita, já está desbloqueada na autoimagem, tá tudo bem. Só que o exercício vai me ajudar no hoje. E se eu focar no hoje, o que que eu estou construindo? Um futuro. Porque eu vou viver mais tempo, eu estou cuidando da saúde, eu vou ver meu neto se casar, eu vou ver meus filhos conquistarem coisas, eu vou conquistar também por mais longos tempo aqui na Terra. Então, engane o seu cérebro. Anote isso, eu vou enganar meu cérebro. Por quê? Você vai dizer para ele: eu vou fazer só por hoje. Apenas hoje. Gente, essa frase ela salva pessoas. Ela tira pessoas da depressão, ela tira pessoas da ansiedade, porque você volta à sua consciência. Peraí, eu vou fazer só por hoje. Ah, mas você tem um programa para emagrecer. Seu objetivo sempre foi perder 5 quilos. Esse foi sua meta, esse foi seu alvo. Eu estou no governo aqui do meu cérebro. Eu vou fazer só por hoje. Eu não vou me ligar no 5. Aqui um segredo entre nós. Apesar da gente ter os nossos alvos, né? A gente quer chegar, a gente anota lá, a gente quer chegar a perder 10 quilos. Mas o foco não vai ser o que você anotou. O foco vai ser o que você vai viver agora.
porque só tem agora para decidir. Você não sabe se você vai estar lá viva até os 10 quilos, até a perda dos 10 quilos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu jogo a energia, gente, é para resolver o hoje, o agora, o momento que eu tenho. Não dá para jogar para depois. Só faz o que tem que ser feito hoje. Apenas hoje. Por isso, Only Today. Porque, por isso que virou até tema do livro, Only Today. Não ia ser esse título. Jamais eu teria pensado num título em inglês se eu queria vender também para o Brasil. Mas isso ficou tão forte, o Only Today, que eu falei, cara, tem que ser. Porque as pessoas têm que entender que só hoje que a gente tem. E a energia que a gente coloca é só hoje. E amar o próximo é só por hoje. E aí a gente começa a fazer todas as coisas só pelo hoje. Isso é colocar energia no hoje. E o exercício ele vem junto, que você fala assim, ah, eu vou. E nas primeiras vezes, gente, eu lembro, ser uma pessoa sedentária é muito difícil depois você virar uma corredora, porque hoje eu corro 5 quilômetros. Mas imagina que isso aconteceu assim da noite para o dia. Eu ia caminhar no parque, aí eu lembro que eu avistava uma árvore lá. Aí eu falava assim, eu vou correr até aquela árvore. Eu via a sombra dela no chão, eu falava, eu vou correr até aquela sombra. Aí ali eu tomo fôlego. Às vezes, chegava na metade do caminho entre a árvore, eu nem conseguia alcançar, porque eu já estava cansada. Tinha me alimentado mal, dormido mal, estava no processo ainda de mudar tudo na minha vida. E aí eu achava que eu não ia dar conta. Só que foi de pouquinho em pouquinho. Aí depois, no outro dia, eu falei assim: ah, eu corri até essa sombra. Aí eu voltava a caminhar. Aí depois eu falava: agora eu vou naquela árvore que está mais longe. Aí eu mirava na árvore mais longe. Corria mais um pouquinho. Às vezes dava uns 7 passos correndo. É pouco, mas é o pouco. Que se a gente for fiel no muito, o universo vai nos acrescentar. Então, não foca lá na frente, sabe? Aonde você tem que chegar. E isso serve para tudo na vida, tá? Para tudo. Foca no hoje. Hoje aqui eu tenho com vocês esse momento do Clube do Livro e eu estou muito feliz, porque eu aprendi a estar feliz naquilo que eu estou vivendo. Por isso que eu quero entregar para vocês, porque fez sentido. Eu vi resultado na minha vida. E eu quero que que você tenha esse resultado na sua, fazendo pelo hoje, só pelo hoje. Então, essa é uma chave poderosa. Eu espero que você tenha anotado. Engane o seu cérebro e diga para ele que vai ser só por hoje. Ok? Até aqui? Estão comigo? Então, vamos seguir. Qual é o foco para mudar? Qual é o foco para mudar? Primeiro, gente, a gente tem que entender o seguinte: a gente só consegue mudar a gente. A gente não vai conseguir mudar o nosso filho. E olha que os meus filhos são pequenos, e eu sei que muitas aqui também têm filhos adultos, grandes netos, né, já bisnetos. Mas a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente não vai conseguir mudar nosso marido. A gente não vai conseguir mudar as pessoas, os nossos amigos. A gente não consegue. Mas aonde a gente tem governo, por isso que Deus nos deu uma consciência, nós somos a única espécie na Terra que sabe que vai morrer, que sabe que tem fim. O cachorro vive aí, ó, para lá e para cá, ele não sabe que um dia ele vai partir. A formiga, ela faz o trabalho dela todos os dias. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. O leão, muito menos. Mas a nós foi dado isso daqui: cérebro, consciência e governo, porque domínio próprio é governar sobre mim. Eu só tenho eu para fazer o governo. Eu só tenho eu para fazer a autorresponsabilidade. Então, eu não tenho que esperar ou depositar minha esperança em mudar meu marido. Também passei por isso, porque eu tentei por muitos anos mudar meu esposo e eu quase perdi meu casamento. Então, não tente mudar porque você não tem governo sobre o outro. Você pode instruir, você pode ensinar, mas a decisão do outro é sempre dele.
não é sua. Então, como que eu faço, Rachel, para ter essa mudança? Olha aí para o gráfico. Primeiro passo, eu acredito que é possível mudar. É o primeiro passo, tá? Acredito. O segundo, vivo hoje, que é esse momento que a gente está vivendo no Clube do Livro, é esse momento que a gente tem. Gente, não tem outro, tá? A gente não sabe se vai chegar amanhã, não existe. É agora, agora. Vocês aqui comigo, eu aqui com vocês. Tamo junto. O hoje. E olha só onde a gente chega, no resultado. Esse resultado leva a quem? A você. Então, se eu acredito, eu acordo ali hoje e eu falo, gente, é hoje. Faço minha gratidão, faço minha respiração e faço o que tem que ser feito no hoje. Eu chego num resultado. E sabe que muita gente está perdida aí em depressão porque elas estão focando a energia no hoje do futuro. E aí não tem como, porque a gente não sabe se vai chegar lá. Para! Governe sobre aquilo que foi colocado nas suas mãos agora. E não com o pensamento depositado lá. Eu sempre falo assim: nós não podemos ser ignorantes quanto ao futuro. Nós temos que ter os nossos alvos, sim, mas eles têm que ficar num papel. Eu tenho um planner, cada um tem sua forma, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um planner bem grandão, ó. Tá dando para ver aí? Da tela? E aqui nesse meu planner, eu anoto as coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Hoje, inclusive, eu conversava com meu marido sobre algumas coisas que a gente tem que fazer. E ele mostrou uma preocupação muito grande com algo que a gente tem que resolver. E aí, como eu já conheço essa técnica de driblar o cérebro, eu falei, opa, e ele também, tá? Eu falei, opa, vamos pegar lá o nosso papel. Aí eu vim, peguei um papel, eu e ele, em branco, e eu falei, vamos colocar o nosso problema no papel? E aí a gente colocou o nosso problema no papel. O nosso desafio, né? O desafio que a gente tem para resolver. E aí a gente colocou no papel. Escrevemos lá o nosso desafio, o nosso problema no papel. Pronto. Tenho que resolver? Tenho que resolver. Só que ele não pertence mais ao meu cérebro. Eu tirei ele daqui, nesse exercício, coloquei ele no papel, então ele passa a ser do papel. Ele não é algo mais que está no meu cérebro. Porque a hora que o meu cérebro, para me proteger, para me defender, vier me acusar, oh, aquele problema lá, opa, vai chegar a hora de acessar o problema. Agora não, você não está comigo. Na hora certa, eu arranco o meu problema da gaveta, porque ele está no papel, aí eu coloco sobre a mesa e agora nós vamos conversar sobre isso e vamos resolver sobre isso, entendeu, cérebro? É assim que você vai se comportar. Gente, esse exercício do papel, ele salva. Façam. Tá alguma coisa ali que você sabe que, cara, isso daí me mata, eu preciso resolver e tal, eu não estou dando conta. Mesmo com o meu planner do dia, mesmo com a minha agenda no celular, não estou dando conta. Vem para um papel e manualmente, ou no celular também, já fiz várias vezes e funciona, escreve. E aí ele não pertence mais ao seu cérebro. Ele foi para o papel. Tá bom? Isso são posturas de mudança, gente. E aí, quando a gente muda, a gente começa a ter uma outra forma de ver as coisas. Nesse processo, não foque no como. Como que eu vou fazer para mudar, Rachel? Não foque no como, foque em quem você quer se tornar. Pensa sempre nisso. Eu tenho que focar em quem eu quero me tornar, em quem eu quero me tornar, aonde eu quero chegar. Fez sentido isso para você, o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Com Muito, certeza.
Muito, muito sentido. Que Muito bom. bom. Porque quando a gente se permite, gente, com que eu desperte para pensar diferente, você vai pensar diferente. Porque você está se permitindo a escutar algo. Talvez você já escutou isso milhões de vezes, tá? Porque a gente tem muito acesso à informação a toda hora. A toda hora. Basta ligar o celular, entrar na internet, a gente tem acesso à informação. Mas aqui hoje, você pegou alguma chave que vai fazer a diferença para você colocar energia. Tem coisa que você não tem o hábito de fazer. Aí hoje você entendeu algo que, se você colocar energia, vai fazer total sentido na sua disposição, na sua forma de encarar a vida. E são atitudes tão simples, são atitudes muito simples, mas a gente não faz porque o cérebro não está acostumado. E a gente fica em crenças limitantes, nesse ciclo de crença, de acreditar que é assim, que eu vou ser sempre assim. Não, eu posso interromper isso, eu não preciso ser sempre assim. Se meu cônjuge, meu filho, decidiu ser do jeito que ele é problema dele, porque eu não tenho mais governos. Eu nunca tive, na realidade, sobre isso. O governo que eu tenho hoje é no meu cérebro, é na minha mente. Então eu posso colocar, eu posso escolher, eu posso decidir viver o meu only today, o meu somente hoje, com energia. Eu posso, a decisão é minha. A decisão é minha. E isso pode ser da forma mais leve que for. Tá certo? O maior ato de coragem, gente, mudar. É o maior ato de coragem que você vai encontrar é mudar. Quem lembra de Jacó ou conhece a história de Jacó, ele passou por uma mudança. Quem lembra de Abraão, a história de Abraão passou por uma mudança. Quem lembra de Davi, a história de Davi passou por uma mudança. E tantos outros, né? Não precisa ser só personagens bíblicos, mas tantos outros personagens que a gente vê aí com resultado tiveram que mudar. Estão no sucesso, tiveram que mudar. Não vai ter como. Em algum momento você tem que viver o Only Today se você quer ter mudança de resultado. Não vai ter como. Primeiro eu acredito, ó, depois eu vivo hoje e aí que eu chego no resultado. Não tem como pular essa fase. Primeiro você tem que acreditar. Não adianta colocar energia no hoje sem acreditar. Levantar da cama sem acreditar no dia, você não vai conseguir. Você vai ter a sua energia roubada logo cedo. Tem que acreditar que hoje vai acontecer da forma que tem que acontecer, que vai dar certo e que eu e você a gente é capaz de fazer acontecer. Resultado, olha só, resultado gera mudança. E agora eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês abram o microfone, quero dar esse espaço. A gente tem aqui um tempinho ainda no nosso programa. E eu quero que você faça uma pergunta, porque talvez a sua pergunta, ela é a pergunta da maioria aqui. Deixa eu tirar aqui a minha tela para a gente poder se ver. E às vezes é uma dúvida, às vezes é um insight, você só quer repetir. Se você não quiser falar, pode usar o chat também para digitar alguma coisa. Mas eu ficaria muito feliz se você puder compartilhar aqui com a gente algo que você pensa. Posso falar? Pode falar, Lenise, por favor. Quando você começou a fazer discernimento das coisas, eu Uhum. fiquei, lógico, assim, todo mundo deve ter ficado. Eu consegui, Vou aumentar meu som. Pode falar. eu consegui. Será que meu som está baixo? Tá ótimo para mim. Estão ouvindo, gente? Tá ok? Estão ouvindo? Sim, perfeito. Eu, Continue. eu consegui veio à minha mente o meu passado, a minha infância. Sim. Coisas que eu ouvi, parentes que falavam para mim. Ah, Uhum. ela parece um menino. Ela adora ficar fazendo ginástica, ela adora correr, ela não para quieta, ela adora ficar subindo na árvore. E isso, não sei por que, entrou na minha mente e isso me deixou chateada. Então eu me lembrei disso. Uau!
Eu me lembrei disso. Uhum. Com o passar do tempo, comecei a ficar adolescente, e, né, garota, e vi que eu estava Uhum. com alguém, foi quando eu gostei do meu marido e tal, com 13 para 14 anos. Quero falar rápido. Tá. O meu namoro foi meio conturbado, não por problemas, mas assim, emoções. Que teve gente Emoção. que se meteu, família se meteu, teve gente que falou besteira. E dentro desse contexto todo, chegaram a um ponto de uma vez, para mim, eu vim descobrir isso, tá? Uhum. E tinha uma vez falado para o meu ex-marido que eu gostava era de menina. Entendi. Bom, aí ele fala, pelo que eu vejo, uma vez me falaram, uma prima te falou, mas isso, quando eu soube disso, eu já estava adulta, então eu me choquei com isso. Eu levei um choque com isso, muito grande. E Uhum. guardei isso comigo. E guardei anos, anos e anos e anos. Então, para me demonstrar que eu não era isso, o que eu passei a fazer? Eu passei a querer mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor que eu Uhum. era muito feminina, que eu não tinha nada a ver com isso. E quando eu me Uhum. separei, mais do que nunca, eu quis mostrar que eu era mulher, que eu queria era casar, eu queria era namorar, eu queria tudo. E eu tive duas pessoas, eu já comentei uma vez, até com amigas, que disseram assim para mim, dois homens, que não Uhum. tinham relacionamento com eles. E agora eu entendo mais do que eu entendi na época e mais do que eu entendi agora. Eles os dois falaram a mesma coisa. Não se conheceram, não se conheciam. Um foi quando eu morei em Jacarepaguá e o outro quando eu morava em Copacabana. Uhum. Totalmente diferente. Todos os dois disseram a mesma coisa para mim. Você, para mim, é tão mulher. Você cheira mulher. Você é muito feminina. Você é muito. Que eu não quero ter relacionamento com você. Você me amedronta. Você me dá medo. Olha. E eu fiquei parada. Uhum. Eu fiquei com esse choque comigo. E até hoje eu batalho com isso. Eu batalho com isso. Então, Uhum. procuro, sabe? Assim, quando eu tenho que alguém vem falar comigo, aí eu fico assim, quando algum homem vem falar comigo, eu já fico meio, ai, será que ele vai perceber isso? Sabe? Uhum. Por isso que eu não consegui ter um relacionamento para ter uma pessoa ao meu lado. Depois Entendi. que eu separei. Você entendeu? Uhum. E todos os relacionamentos que eu tive de corpo a corpo, eu sentia que as pessoas falavam isso para mim. Elas não falavam totalmente, mas elas falavam assim para mim: você, é, você, você é diferente. Eu perguntava, por quê? Não, diferente das outras pessoas. Até há pouco tempo atrás, em várias reuniões que a Gabriela fez e tal, Uhum. tiveram umas pessoas que também falaram isso para mim. Essas palavras, para mim, eu não sei por que elas entram no meu cérebro para mim e me incomodam isso. Me incomoda. Uhum. Eu descobri isso agora, você falando comigo. Agora, isso tudo que você passou de fazer ginástica, de pensamento positivo, assim, pensamento positivo, assim, de olhar, de ler a Bíblia, eu percebo que, meu Deus, meu Deus, eu gosto muito, eu leio muito, quando eu gosto, que eu pego a Bíblia para ler, você não sabe, eu leio sobre Jó. Porque não é que eu tenha medo, A eu, mudança. mas eu fico assim, será que um dia eu vou ser Jó? Será que eu vou precisar ser Jó? Entendeu? Então, umas coisas assim que com o tempo eu vou ter que comprar teu livro para poder estudar e trabalhar isso. Uhum. Então, você foi muito bom para mim. E isso que você botou de agora já no finalzinho, de você pensar, de você raciocinar, de você eu tenho feito, porque de uns meses para cá eu cheguei a ter até herpes e eu não sabia que herpes é uma doença que dá às vezes nas pessoas, a maioria, que o médico me falou isso, é quando você está com baixa imunidade. É E a verdade. baixa imunidade, o que, que é? É o momento que você está se desprezando, que você não está querendo, que você.
E estava acontecendo isso comigo. Eu estava sem querer levantar da cama. Mas isso ninguém está sabendo, nem os filhos, nem ninguém. Aham. Eu não estava querendo nem trabalhar. Toda vez que eu saía para trabalhar, ai, que saco, tem que sair para trabalhar, tem que coisa, sabe? E reclamar Uhum. coisa que eu preciso. E aí, aí, de vez em quando, eu acho que eu caí em mim e eu dizia assim: meu Deus, pedindo perdão a Deus. Todas as vezes que eu fazia isso, eu pedia perdão a Deus. E peço perdão a Ele. Porque eu falo assim: Deus, olha o que você está me dando. O meu cantinho, eu estou bem, eu tenho tudo que eu quero. Graças a Deus, você já me deu emprego, eu estou reclamando. Aí eu consigo melhorar, entendeu? Entendo, sim. Ó, ó, Lenise, primeiro, parabéns por você estar dividindo isso aqui com a gente, que você encontrou esse lugar, um lugar seguro para você poder dividir isso que você quer. eu já tive até pagando uma psicóloga, mas aí já parei, porque eu disse, não está me trazendo nada, não tá me falando nada do que eu quero ouvir, entendeu? E o pouco que eu peguei desses momentos que você passou, a primeira aula, que eu perdi a segunda, e Uhum. eu perdi a terceira também, não sei o que eu estou pegando agora, essa, eu falei, Sim. eu tô com tudo escrito, eu vou escrevendo o que estava ali, e eu vim fazendo. E aí, hoje, eu saí da minha aula de inglês e falei, não, eu vou lá tomar um café, que onde eu moro é um complexo, só idosos, muito bom. E aí eu falei, me ofereceram um café da manhã, eu peguei o ticket, eu vou lá tomar um café da manhã. Aí fui lá no café da manhã, e aí sentei, fiquei observando aqueles senhores bem mais velhos do que eu, mas são senhores, como também tinha pessoas igual a mim. Uhum. Deixa eu E te eu, falar algo aqui. pode falar, né? É, parabéns, sim. E eu vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é o primeiro passo que eu vejo que você já tem. Consciência. Você tem consciência de tudo que aconteceu aí com você. Bem, Porque muitas vezes as pessoas ficam afundadas em momentos de grandes tristezas, de depressão profunda, simplesmente pelo fato de que elas não entendem, que elas não reconhecem que elas precisam desbloquear em algo. E é nítido aqui na sua fala que você reconhece. Você já tomou consciência de algumas coisas que aconteceram e por que aconteceram. é, E qual é um segundo passo? Primeiro que, se você ouviu aquela primeira aula da identidade, realmente é escalar as camadas. As camadas clarificam exatamente quem é a Lenise. Elas estão aí para clarificar. Conforme você for clarificando, e se você escutou a primeira aula, como você me falou, vão aparecer bloqueios, que todo mundo tem, tá, Lenise? São em uhum. áreas diferentes e isso é sinal de que você está viva. Porque não tem como passar pela vida sem bloqueio emocional. Então, todas nós nessa sala, nós temos, em algum momento, nós fomos bloqueados. Na fase adulta, um adulto chega a mais de 100 bloqueios emocionais comprovados. Então, isso é normal. Eu tenho os meus ainda que eu trato até hoje. Então, quando a gente reconhece isso, isso é o primeiro passo. O segundo é a gente entender que você hoje, Lenise, o que você tem nas mãos, o que você pode fazer? Governar sobre os seus pensamentos. O que as outras pessoas falaram é a opinião das outras pessoas, que elas te disseram lá atrás, é rótulos que talvez te deram desde lá da infância, olhando
para a sua imagem e é a opinião dessas pessoas. E tá tudo bem, porque você não tem governo sobre elas e nem elas podem se lembrar o que elas falaram a seu respeito. E você carregou isso. Talvez por anos carregou. Mas hoje eu já percebo em você, você já tomou a consciência, é o primeiro passo, tá? Você já está na frente de muitas pessoas, de milhões de pessoas que não têm consciência do que aconteceu e estão afundadas. Você tem, tá bom? Então fique feliz, porque esse primeiro passo já foi dado. E as desconstruções, os bloqueios, os desbloqueios, isso vem com o tempo. Você vai começar a colocar energia. Isso que você anotou hoje é pedra preciosa. Pratica. Faz assim, ó. Vou praticar por 3 dias o que a Rachel falou. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Depois você me conta. Você me chama lá, põe um depoimento no grupo ou coloca um recadinho para mim, não tem problema. Ok? Então, o que você tem hoje que você pode fazer? Comece governando o seu pensamento. E aí, isso muito legal, Lenise. Obrigada por você compartilhar, tá? Porque serve para todas nós. Rótulos que às vezes as pessoas nos deram e que está nos aprisionando, nós não precisamos. Nós falamos isso na aula de terça-feira, quando a gente falou da identidade. Os rótulos que as pessoas dão. Isso as pessoas carregam. Lenise, seu depoimento é muito comum, tá? É muito, muito, muito comum. Eu não me importo de falar, não, porque E muito bom ouvir. humanos são, sabe, cada um tem as Sim, suas coisas, e desde a primeira que eu comecei a ouvir, sim. ali eu comecei a sentir várias coisas, várias coisas. E hoje, Uhum. atualmente, eu deixei até de fazer minha ginástica, que eu estava fazendo todo dia às 4h30 da manhã. Então Quando você vai voltar. exatamente. Quando eu tive herpes, aí o médico falou para mim, ele olhou para mim, ele me chocou na hora que ele falou comigo. Foi aí que eu percebi essas coisas todas. E quando você começou a me dar, ele falou para mim assim: a senhora está muito. A senhora está com a sua imunidade muito baixa, mas a Uhum. senhora está muito estressada. Quando ele falou que a senhora está muito estressada, eu, opa, parei. E aí eu comecei. Quando eu fiquei de cama 2 semanas, sem poder sair de casa, que eu não aguentava, que eu não via nada, eu estava exatamente como você falou, cortinas fechadas, eu não queria ver ninguém. Uhum. E eu fiquei, falei, que bom que eu tô doente. Que assim eu não preciso sair, não vou nem ver ninguém, não escuto ninguém, tô dentro da minha casa, sabe? Eu Aí entendi. e aí Isso eu foi exatamente isso que você falou. Que bom não ver ninguém. Foi exatamente o seu cérebro te protegendo. Fica aqui, tá tudo certo, você não precisa ver ninguém. Só que você não, precisa. Você sabe? precisa seguir sua vida. Você tem uma vida linda pela frente e você agora está no comando. Você entendeu que o cérebro nos engana. Só Exatamente. nesse momento que a gente teve hoje. Então agora você vai governar sobre o seu cérebro. E aí eu vou voltar e tô voltando. Voltei agora essa Ai, semana. que bom! Acordei a Notícia fazer boa essa aí. ginástica e seja o almoço, eu estiver aqui agora lá A na marca, endorfina vai liberar no seu cérebro, Leni, porque a sabe? atividade física libera endorfina e a gente sai mais leve. Exatamente. Sempre, 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 sempre. Mas eu quero ouvir mais também. Obrigada, Lenise. Muito Ah, obrigada obrigada a você por dar esse pelo momento seu depoimento. tirar vocês não, as outras pessoas querem falar. Muito obrigada. Alguém mais tem pergunta? Vamos aproveitar que a Lenise abriu esse espaço. Obrigada, Lenise. Quem mais? Estava pensando, está me ouvindo? Estou Está te me ouvindo? ouvindo, a Joana. Belíssima, amei seu chapéu. Eu adoro chapéu. As ordens. Ai, que bom. Eu estava pensando, né? E quando eu tive os meus bloqueios, então eu disse para mim mesma: não, você não vai me dominar, você não vai dominar o meu pensamento, você não vai tomar conta do meu coração. Eu vou mandar em você. E Olha. nisso eu fiquei pensando, pensando. Eu falei, o que que eu tenho que fazer? Eu, eu não tenho que me preocupar com o passado, entende? Porque naquela época eu tinha 5 lojas, eu era uma comerciante forte e a família também, né? Então eu Sim, falei, mas como que eu vou me desprender disso? Eu não vou conseguir, olha. não vou conseguir vender minhas lojas.
e ir para os Estados Unidos, não vou. Aí Olha, eu refleti tudo na minha mente. E aham, eu não tenho resposta, mas eu vou escrever aqui isso assim, assim. Ó, meus filhos querem que eu vá para os Estados Unidos, eu tenho um propósito de sair, mas eu não vou jogar tudo para o ar. E vou contar para vocês. Eu joguei tudo para o ar. olha. E da Califórnia, em um evento da minha neta, vai passar 15 dias. E tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Joana, essas lojas, 5 lojas, uma fábrica com 42 funcionários, isso não pertence mais a você. Uhum, Você vai ter que viver. Então, eu falei assim, mas por que esses pensamentos? aham. Como que eu vou deixar meu país? Como que eu vou deixar minhas coisas, minha casa, minhas coisas? Não. Aí veio e me falou, tudo que você tem não é teu. Que Olha você a chave. O que você tem, Joana, um dia você vai e tudo fica. Isso foi sabe? Eu fui muito além do que eu pensava. E, resumindo, eu vim para a Califórnia para o evento da minha neta e aí eu acabei ficando mais um pouco e aconteceu outras coisas que eu vou contar depois, porque eu vou tomar tempo aí, né? Mas o que eu queria deixar, nós temos que desbloquear a nossa mente realmente do passado e viver o hoje, é como você disse, né? Temos que viver o hoje, não temos que viver o passado. Claro que a gente vai lembrar de algo, é muito boas lembranças, né? Que a gente fica sempre, a gente guarda no nosso coração e na nossa mente, né? Mas nós temos que viver. Viver como que nós vamos viver? Nossa, mas como que eu vou viver aqui nos Estados Unidos? Nossa, o quê? Eu já criei 5 filhos e tenho 14 netos. Então, os filhos agora é que acabam de me criar. Boa. E já dei faculdade, Amiga. dei o evangelho, que foi a maior faculdade que eu dei para meus filhos, foi o evangelho de Jesus Cristo. E hoje eu vejo minha família crescendo e multiplicando, e eu vejo os frutos. Os frutos estão aí, né? Então, a minha história é muito longa, mas eu quero dizer que, gente, nós temos que realmente, é o que a Michelle está falando, nós temos que deixar o que fizemos ontem. Não Hum, importa que você tinha carro do ano, que você tinha é, 10 contas em bancos e tal, porque nada disso vale a pena se a gente não tiver a nossa mente e o nosso coração elevado ao Senhor. E para Uau. você acreditar em para você acreditar em você, primeiro você tem que se amar. Eu me amo, eu me amo, eu me adoro. Cada dia que eu olho no espelho, eu falo, gente, olha, 70 anos já vou fazer e eu me amo do jeito que eu sou, E sabe? não parece não, viu, gente? Eu já Mas, falo logo, já vi pessoalmente, não parece. vou fazer 60, tô 69 anos, tá? Então eu não tenho vergonha e tenho o maior prazer de falar. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que você está dando, que outras também estão dando, para que a gente possa desenvolver a nossa mente e o nosso coração, né? Nós estamos aí uma ajudando a outra. Você, Rachel, você é incrível. Você é incrível. E essas meninas que estão aí que vocês, para mim, menina, é meninas, né? É seus 30, assim, 40 anos, eu tô com o triplo de vocês, praticamente. E tô aí junta com vocês. Vontade de viver, vontade de fazer muitas É o coisas. nome dela? Ou como é que ela tá? Joana, eu sou Joana, Joana. Joana, eu sou mais É, velha que você. Vou fazer 75 esse ano, em outubro. uau. parece. É. Aí. Então é isso, por quê? Mas eu me sinto assim, com toda a energia, porque eu acredito que existe um Deus. Eu também. Para você ter a sua fé revigorada, você tem primeiro que acreditar que existe só um Deus. Tem muitas religiões, mas na verdade Deus, o Senhor,
é um só, né? Né? É o Pai, o Filho e o Espírito, né? Eles Em um têm o só. mesmo pensamento, não é mesmo? Verdade. Então, nós estamos aí, né, no mundo, mas distribuindo luz. Eu quero ser uma luz a cada lugar que eu passar. E eu sou Amém. assim, Querida. Uhum. privilegiada de ter, assim, vocês, conhecer mais pessoas ainda, e ter os meus filhos, e ter os meus netos do meu lado, que é a minha riqueza, meu ouro, minha prata e meu objeto precioso. É a minha família. É o Senhor. Ai, que lindo! Glória a Deus. Que linda. Parabéns, glória a Deus, é isso mesmo. Muito bom o seu depoimento. Amei, é uma inspiração para a gente continuar vivendo Exatamente. E como homem de fé dessa um forma. dia nós vamos convidar essas mesmas meninas e mais ainda, que aí eu quero falar um pouco de. Eu não falei nada de mim, tá? Eu não, o tempo o tempo é limitado, né? Então tem muitas pessoas aí querendo falar. Mas um beijo de vocês, eu amo vocês. Vamos aí colocar em prática o que a Rachel acabou de falar. Vamos colocar em prática. Não adianta a gente. Eu estava aqui, ó, quietinha, mas olha, escrevi tudo, ó. Muito bem, isso mesmo. Eu também. Escrever, Então, a o gente. cérebro registra ainda mais. É o treino, é Exato, o treino. eu creio. E Ah, você que falou bom, sobre a academia. obrigada. Obrigada, Nada. viu, por compartilhar. Foi. Muito bom, Obrigada a muito você. bom. A vida Obrigada, de vocês inspira. sim, com Alguém certeza. mais quer falar para a gente finalizar, então, esse momento? Alguma outra pergunta? Ei! Ai, meu Deus, Cláudia, do Brasil! Que bom ver você! A Gabi ligou a câmera. Gente, muito feliz de ter vocês, muito feliz, tá bom? Pra gente. Bom, se vocês Meia-noite, ainda. Cláudia. Gabriela, pode falar, Gabriela. Meia-noite e meia, Cláudia. Parabéns. Parabéns! E a Elaine também merece os parabéns. Duas do Brasil aqui, ao vivo, ao Isso. vivo. Parabéns, gente. Para a gente seguir aqui o programa, obrigada por vocês estarem compartilhando. Se tiverem mais alguma pergunta e quiser colocar no chat, podem usar o chat, mas só para a gente encerrar, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês só mais uma vez, e aí a gente já vai caminhar para o final aqui. Primeiro que assim, eu estou imensamente feliz por ter tido esse momento aqui com vocês, por ter essa oportunidade aqui com vocês, com todas vocês. Para mim, assim, o coração fica grato. E o Clube do Livro, ele não surgiu à toa, justamente porque várias direções, né? Como eu falei para vocês, eu faço. Quando eu clarifiquei a minha identidade, o propósito me encontrou. E é isso. Porque, Rachel, a gente precisa clarificar a identidade, porque clarificou a identidade, vai encontrar bloqueios. E tá tudo bem, todo mundo tem bloqueio emocional, ok? Quando a gente entende que é normal, é normal. E depois dos bloqueios, a gente vai rumo ao nosso propósito. Lá no Brasil, eu trabalhei por 7 anos com mentorando mulheres. A Cláudia foi uma das mentoradas lá no Brasil. E é fruto, uma bênção a cada momento que eu vejo mudando a mentalidade. É uma outra Cláudia, que aí a gente precisa tomar um café para se conhecer de novo. Tipo assim, né? Mas trabalhando também no ambiente corporativo, com 44 funcionários, eu sempre me vi rodeada de gente. E é isso que eu gosto de fazer. É isso exatamente que me dá prazer, estar aqui com vocês. É, eu só quero apresentar aqui para vocês que esse método ele existe, tá? É o método AGE. Vocês nunca mais vão esquecer. Lembra de um band-aid? Para que serve o band-aid? Para cobrir uma ferida. Tô certa ou tô É, errada? tá certo. Band-aid. Tá certo. Só que a gente vai jogar o band, que é o band-aid, né? Fora, o band fora, e a gente fica aqui só com o aid. Esse é um método, gente, que nasceu.
no momento em que eu fiz muita pergunta para o Deus do universo. E eu perguntei por que que eu estava aqui na Terra. Naquele momento, Lenise, que eu estava com a cortina fechada na minha cama, em pranto, chorando, ali, o Deus do universo, essa energia maior, ela foi clarificando algumas coisas. E eu quero apresentar para vocês de primeira mão esse método. Aqui eu falo um pouquinho, eu vou deixar lá no grupo, eu falo quem eu sou, porque eu sei que muitas chegaram aqui e não conhecem exatamente a minha vida, né? Então eu deixo aqui um escrito um pouquinho sobre mim, para você saber um pouquinho mais. Deixo aqui também um vídeo para vocês do conteúdo, do que eu falo, que é exatamente essa abordagem que a gente fez nesses 3 dias, tá? Identidade, que é o que fala o meu livro. Identidade, bloqueios. Eu ensino ali a técnica do autodesbloqueio e o Only Today, colocar energia no hoje. E esse método AID nada mais é que A de acessar a identidade, é se aprofundar nas camadas, daquela primeira aula que eu dei uma degustação, né, para vocês. A letra I é identificar. Identificar o que, Rachel? Bloqueios. Porque os bloqueios eles vão aparecer e até na fase adulta a gente pode ser bloqueado. Como que eu faço para rastrear esses bloqueios? Como eu faço para confrontar um bloqueio emocional? E o desbloquear, que é uma técnica de autodesbloqueio que funcionou para mim e que eu vi de todas as outras que eu tinha passado, que eu já fiz muita coisa, eu já fiz hipnoterapia, eu já fiz imersões de autodesenvolvimento, tudo porque eu queria melhora para mim, gente. Mas aqui foi certeira, foi quando eu entrei de mergulho na identidade para entender realmente quem eu era. E eu não fiquei na camada, eu sou a imagem de Deus, eu não parei nessa. Eu fui descobrindo as outras que interferem em bloqueios emocionais e que eu não sabia, que eu era ignorante sobre o assunto. Então eu me aprofundei mais. Como substituir no cérebro episódios negativos por cenas positivas? Então, o Wade, ele fala sobre isso. Acessar, identificar e desbloquear. Como eu posso ter o método? Esse método ele foi criado e eu apresento aqui para vocês. Existem 2 métodos. O método que eu envio em PDF para vocês e onde aquela que adquire o método, ela recebe 5 sessões online de 1 hora. Por quê? Porque tem travas que a gente só consegue destravar pessoalmente, gente, só no individual, só aprofundando mesmo na nossa vida, lá no íntimo. E às vezes a gente precisa de ajuda de alguém para isso. Então, eu apresento para vocês 2 formas que quero deixar vocês muito à vontade, tá? Eu estou mostrando para vocês esse método que ele já foi criado. E eu tenho também uma forma de atendimento de sessão individual com a devolutiva de 1 hora. E ela nesses valores aqui que eu apresento a vocês. Eu estou fazendo isso para o Clube do Livro. Então, é uma forma de eu poder dar continuidade. Porém, eu quero deixar claro, eu vou até sair dessa tela aqui e eu quero deixar aqui o meu contato para você. Independente de existir o método AID, independente da Raquel poder dar um suporte privado, independente disso, eu quero que você tenha. Pode tirar uma foto se você quiser. O meu telefone, o meu Instagram, Você não vai deixar o gravado? meu e-mail. Vai ficar gravado, sim. Ah, tá. Eu deixo lá no grupo. Mas eu quero te deixar muito à vontade, sabe por quê? Porque vocês também me ensinam com a vida de vocês. Então, quem está ganhando sou eu, gente. Eu estou ganhando de qualquer forma quando vocês abrem a boca e dizem algo para mim. E uma frase que eu sempre falo: um livre deixa todos livres ao seu redor. Quando a gente procura se entender, focar no hoje, desbloquear,
clarificar a identidade. A gente é livre. Quando a gente é livre, a gente consegue deixar marido livre, filho livre, mãe, vó, periquito, até os cachorrinhos de casa, a gente consegue deixar eles livres, porque a nossa visão para o mundo vai mudar, tá bom? Então, independente desse método existir, desse contato privado existir, você pode ter acesso comigo a qualquer momento, tá? Eu quero deixar aqui à vontade para você me procurar no momento que você precisar. Raquel, eu só preciso de uma orientação. Eu tenho uma pergunta. Raquel, eu queria contar essa vitória para você. Conquistei hoje tal e tal coisa. Eu também quero celebrar com você, tá bom? Então, é, o clube não vai acabar. É uma coisa que eu estava conversando com o Roberto aqui, né? Como me alegrou, tá? Esses 20 dias, né? Praticamente 20 dias a gente esteve ali no grupo juntas. Então, o grupo não vai se desfazer. Ele vai continuar ali e a qualquer momento você pode entrar em contato comigo, a gente vai colocar recadinhos. Em algum momento eu vou te chamar lá dentro do grupo, vou falar assim: olha, hoje vai ter um evento, a gente vai fazer algo aqui. Se prepara, que a gente vai ter uma chamada online para a gente bater um papo sobre mentalidade, sobre bloqueio, sobre autodesbloqueio, sobre cura. Enfim, milhões de assuntos que até vocês podem também trazer e a gente pode discutir dentro desse grupo. Tá bom? Então eu quero que você tenha esse clube do livro, que você continue. Se você não me segue no Instagram, eu quero que você me siga. Tá aqui um QR Code, é só colocar na tela e aí você já começa a me seguir. Por quê? Quando você começa a me seguir, eu vejo que você entrou, eu já te sigo de volta. Isso é bom porque a gente mantém o contato, tá? E também estou no Face, mas a minha rede social de livros é o Instagram, por isso que eu deixei aqui o QR Code. Tudo isso vai ficar lá dentro do grupo, tá bom? E você vai ter acesso no momento que você quiser. Gente, muito obrigada de novo, porque vocês ficaram aqui. Obrigada, Brasil, porque ficou até agora. Muito obrigada. Vocês são uma bênção. E eu sei quem criou esse grupo. Não fui eu. Eu sei que não foi vocês que vieram para cá, tá bom? Elaine, obrigada. Um beijo, Elaine, obrigada. Fez a nossa fotinha, Roberto? Vou checar com ele, porque eu quero a nossa foto, todas vocês. Tá bom? Saiu todas, né? A Cláudia, a Elaine, conseguiu pegar? Conseguiu? Então, pronto. Tá registrado o nosso momento. Muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada por esse tempo, porque vocês confiaram, porque vocês abriram a boca para falar, porque vocês digitaram no chat, porque vocês anotaram. Obrigada. Obrigada a você. Gratidão. Tá bom? Espero ver vocês em breve. Tá bom? Em breve. E me chamem lá no privado, recadinho, eu quero amigas. E eu acredito que nós somos agora novas amigas, parceiras. O universo é quem manda. É Nós nos Deus conhecemos há que... tanto tempo e eu não sabia que você tinha. É verdade. É verdade, tá vendo? A gente tem uma amiga em comum, né, Lenise? A gente É, se é conheceu num lugar inusitado. inusitado, inusitado. Um beijo enorme, Bom, gente. um Um beijo. coração para vocês, tá bom? Beijo, Elaine. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito, tá? Amém. Muito autodesbloqueio para vocês. Pega a aula do autodesbloqueio, pega a técnica e usa, tá Tá bom? Depois bom. me conta. Se precisar de ajuda, me conta. Beijo. Beijo. Ai, deixa eu